Finalmente eu tô aqui de volta pra fazer outro daqueles vídeos refazendo capas, dessa vez daquela série onde a gente faz as capas baseadas nas cores das capas de Eragon. E dessa vez a gente vai pras capas de cor amarela, e se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de refazendo capas, já deixa aqui embaixo seu curtir, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve que tem vídeo novo toda segunda-feira. Lembra que eu reclamei bastante das capas vermelhas? Então, as capas amarelas foram ainda mais difíceis de trabalhar. Fazer tom sobre tom de amarelo e ainda fazer com que o amarelo mais escuro ainda pareça amarelo e não que ele fique marrom, mano, é muito complicado. Mas eu acho que eu arrasei nesse desafio e eu vou mostrar aqui as primeiras capas pra vocês. A gente vai começar refazendo a capa de As Crônicas de Nárnia. Eu tenho aqui o meu volume único e uma coisa que me incomoda muito é que ele é um volume único com 7 livros aqui dentro. Então a fonte às vezes fica muito pequena. Eu não gosto dessa sensação de que eu tô lendo, nunca acaba, mas na verdade eu já acabei 5, 6 livros. Então a minha ideia inicial era refazer essa capa de volume único, mas durante o processo eu percebi que na verdade ela tava muito parecendo a capa do primeiro livro. E aí eu modifiquei um pouco e ela virou a capa do primeiro livro, e eu percebi que ficou melhor assim e que eu realmente queria que lançassem uma coleção inteira ao invés de um volume único. Eu não acho essa capa feia, mas eu também não acho ela bonita, e é uma pegada diferente aqui para as Crônicas de Nárnia. Então eu comecei fazendo os títulos e a parte de texto desenhada, porque eu gosto de escrever toda a parte de texto, e essa é a pegada que a gente tem nas nossas capas, quando ela, claro, para cada tipo de livro. Então esse livro de Nárnia, ele precisava de uma letra um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais detalhadinha ali, fazendo essas curvas, e eu achei que ficou muito bonita. Então eu comecei a trabalhar na capa com as silhuetas, e a gente começa com a silhueta principal, que é a silhueta do leão, do Aslan, que é meio que o deus de Nárnia. Quis colocar ele lá atrás como a grande figura por trás de tudo. E o meu esboço tava bem mal, então eu precisei descobrir como que se fazia uma silhueta de leão aí, e eu realmente gostei. Eu acho que eu arrasei nessa silhueta, ela ficou muito boa. Gente, faça um exercício de se elogiar. É muito bom se auto-elogiar pras coisas. Daí na frente do leão a gente tem a figura da vilã da história, que é a rainha, que é a feiticeira. Eu fiz ela mais ou menos inspirado no visual lá do filme, porque eu não lembro direito se no livro ela realmente tem essas estacas de gelo aí em formato de coroa, mas eu gosto muito desse negócio, então eu resolvi fazer ela em silhueta. Na capa de Nárnia a gente não vai trabalhar só com amarelo, a gente tá usando esse tom escuro aí, não puxado para amarelo, e aí a gente tem esse grande contraste entre o Aslan, que é uma cor escura, e entre a figura da vilã, que é uma cor amarela. Aí na frente eu fiz a figura dos 4 irmãos, que são os irmãos que vão começar essa jornada, vão apresentar a jornada de Nárnia pra gente. Eles não estão presentes em todos os livros, mas eles são as figuras principais desse livro, e eles estão presentes em toda a história, e eles têm conexão com a história inteira. Então, como esse foi o primeiro livro de Nárnia lançado, mesmo que ele não seja o primeiro na ordem cronológica, é o primeiro também filme que a gente teve de Nárnia. Quando eu tava fazendo essa capa, a minha ideia era realmente que ela fosse a capa principal de Nárnia, que fosse a capa de volume único, mas ao longo do tempo eu realmente percebi que não funcionava como uma capa de volume único. Mas enfim, eu fiz esses 4 irmãos. A gente tem então a Lúcia lá na frente, que é a irmã mais nova, que é a irmã que começa a jornada, por isso que ela tá lá mais clara, em destaque, que é quem leva todo mundo pra Nárnia. Logo atrás dela, que é o segundo irmão aí pra Nárnia, a gente tem o Edmundo. Ele tá na cor amarela justamente pelo envolvimento que ele acaba tendo com a rainha, então por isso os dois estão com essa figura amarela, enquanto os irmãos todos estão com a cor escura, que é a cor de Aslan. Eu acho que a essa altura todo mundo já sabe o que acontece em Nárnia, pelo menos no primeiro filme, mas se você ainda não conhece, não sabe direito do que eu tô falando, talvez isso seja um spoiler, então me desculpa por isso. E claro, atrás deles a gente tem a figura do guarda-roupa. Isso faz com que a gente tenha as 3 figuras do primeiro livro, as 3 figuras ditas no título, que é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. No começo eu tinha feito os puxadores em amarelo, mas eu decidi trocar os puxadores para branco para poder dar esse contraponto do branco do título. E eu acho legal que a gente perceba que na capa a gente balanceia as cores num ponto em cima, e lá embaixo a gente usa essa cor de novo, para que a cor não fique meio perdida. Isso ajuda a dar uma sensação de que a capa tá mais simétrica, que ela tá se complementando mais. E aí a capa final ficou assim. Eu modifiquei ainda ela um pouco depois que eu terminei, porque eu coloquei ali o livro 1 lá em cima, que eu acho importante a gente indicar livro 1, como eu já falei nos outros vídeos, e coloquei o subtítulo, que é o título do primeiro livro. Então esse livro aí deixou de ser o volume único e virou o primeiro livro. Eu já falei sobre isso, mas eu tô repetindo aqui pra dizer que as coisas mudam às vezes no planejamento, e eu gostei bastante de como ficou essa ilustração. As Crônicas de Nárnia foi um livro que eu li na minha adolescência. Eu gostava muito do
filme, daí eu queria conhecer mais dos livros. E daí, pelo menos na época, eu percebi que o livro e o filme eram muito parecidos, pelo menos os dois primeiros, o terceiro daí já foge um pouco mais. Mas eu gostei bastante da leitura. Eu lembro que foi muito chocante terminar o sétimo livro, porque termina de um jeito muito estranho e que eu não sei se eu gostei. Realmente eu não tenho muito uma opinião formada sobre esse último livro, mas eu gosto da série As Crônicas de Nárnia. Eu até penso em reler ela em algum momento. Ah, não aquele livro do menino que eu nem sei o nome, que tava vivendo quando os reis eram mais velhos. Aquele eu dispenso, eu nem sei qual é o nome. Eu acho que é Cadeira de Prata, mas eu não tenho certeza. Enfim, essas são as duas capas, a antiga e a nova, e eu quero saber qual é a opinião de vocês, se vocês gostaram da nova versão. Eu vou colocar aqui também agora a capa do livro 1, que foi lançado há muito mais tempo, mas pra vocês terem um comparativo mais decente de livro 1 versus livro 1, e não livro 1 versus volume único, porque fica meio estranha essa comparação, né? Então eu quero saber aqui embaixo qual é o favorito de vocês. E agora a gente vai pra segunda capa, que é a capa que dá origem a essa série de livros de cores e de refazendo capas aqui, que é Brisingar, que é o terceiro livro da série de Eragon. Eragon é aquela história do menino que encontra um dragão e daí eles viram parceiros, cavaleiros de dragão, e eles têm que enfrentar aí o governo autoritário do rei. Mas né, esse já é o terceiro livro da série e não dá pra mim ficar contando os acontecimentos desse livro. Esse foi o último livro da série Eragon que eu li. Eu ainda preciso ler o último pra poder fazer o refazendo capas, as capas verdes. E eu acho que a leitura desse livro foi muito melhor do que a leitura do segundo e do primeiro, que eu acho que aconteceram mais coisas e os personagens que estavam aparecendo eram mais legais, porque realmente um dos personagens que eu acho mais chatos da série, que eu não curto muito acompanhar a jornada dele, é o Eragon. Então quanto menos Eragon tiver no livro, melhor. Então pra continuar com a pegada da série, eu preciso fazer a capa de Brisingar ser totalmente em silhuetas amarelas. Eu não posso usar outras cores que não sejam o amarelo e, claro, o branco do título. Essa foi a primeira que eu fiz e realmente deu muito trabalho ajustar os tons dela. Quando eu comecei a fazer ali, eu fiz o título, eu fiz a silhueta do dragão principal, que é o grande dragão dessa capa. Se vocês verem, ele é o mais diferente dos outros dragões, porque ele é um dragão meio maior aí, mais robusto, e eu queria mostrar isso na capa. E quando eu comecei a trabalhar com o resto das silhuetas, eu tava usando um tom meio marrom, às vezes um tom meio escuro. Só que por mais que eu tentasse puxar pra tabela do amarelo, ele não parecia um amarelo escuro, ele não parecia um outro tom de amarelo, e isso ia fugir da proposta da capa. Então ao longo do tempo eu fui trabalhando, criando umas camadas extras em cima, meio que tentando deixar a capa cada vez mais amarela, e eu acho que eu consegui fazer isso no final. Eu acho que ela realmente ficou com tons amarelos aí, ficou muito bonita. Aí, como todas as capas da série, a gente vai ter aí a grande figura do dragão, um céu estrelado e uma cena com um personagem central. A gente também tem mais duas figuras de dragões lá atrás, que são dois dragões brigando. Aí, como figura central ali na frente, eu resolvi desenhar a Nezuada, que é a líder dos Varden, que é a oposição ao rei. E eu fiz também ali do lado a criança bruxa ali, que protege ela. Eu não posso falar muito sobre essas personagens, mas tem um detalhe ali na Nezuada. O que ela tá segurando, o que ela tá fazendo ali no braço dela, que só quem lê o livro sabe. E ao invés de fazer as figuras das montanhas como a gente fez nos outros livros, a gente fez o acampamento agora. Essas tendas, essas barracas, elas dão a mesma impressão que a gente teve nas outras capas por conta aí dessas montanhas, mas elas estão representando um outro momento do livro, que é esse momento de acampamento. Eu realmente gostei bastante desse livro, eu realmente gostei bastante dessa capa, e esse daqui é o resultado final da capa. Eu acho que essa foi a minha capa favorita da série. Eu não sei realmente se essa é a minha favorita ou é a de Eragon, mas a de Eragon eu acho que é mais por conta da cor, que é mais bonita. Mas de estrutura, de ideia, dos desenhos da capa, eu acho que essa capa aqui seria a minha favorita. Essa silhueta de dragão realmente tá muito bonita. E agora eu quero saber de vocês se vocês gostaram mais da minha versão ou vocês gostam mais da versão antiga. E se vocês ainda não assistiram os outros vídeos com a capa de Eragon e com a capa de Eldest, que são o primeiro e o segundo livro, vão lá, dão uma assistida, tem aqui os links nos cards. E a última capa do vídeo é a capa de Lemonade Mouth, que é um livro que eu quero muito ler. Eu ainda não consegui lê-lo, mas é um dos meus filmes favoritos do Disney Channel. Eu assisti esses filmes muitas vezes, eu adorava ouvir todas as músicas, e ele meio que vai contar a história sobre uma banda de colégio que se forma. É um filme musical. Eu sei que o livro ele tem algumas diferenças. A protagonista, por exemplo, pelo que eu li, ela é uma protagonista gorda no livro, mas como a gente tinha que refazer uma capa amarela aqui, e essa capa eu acho uma das capas mais feias, talvez, que eu tenha visto na vida, então eu resolvi trazer esse livro mesmo não tendo lendo. E apesar da composição dessa capa ser relativamente simples, eu acho que essa foi a capa mais demorada de fazer de todas aqui, porque eu realmente
realmente precisava acertar nos tons dela. Então, de novo, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar aí no texto. Eu queria testar algumas coisas diferentes, talvez fazer uma letra cursiva, mas não tava dando muito certo, e então eu fui trabalhando e mudando aí a fonte. Eu coloquei lá em cima aquele texto dizendo que é o livro que inspirou o filme. Como eu falei nos outros vídeos, esses textos eles não são só importantes pra mostrar pra gente e dar informações pra gente, mas eles também complementam aí a capa. Às vezes eles dão uma sensação que a capa tá mais completa, mais preenchida, então eu resolvi colocar isso por causa disso. Aí a nossa silhueta principal é essa garrafa de limonada orgânica, que pelo menos no filme é uma limonada que eles servem nessas garrafas de vidro. E essa limonada vem de uma máquina que tá na frente do coral onde os protagonistas se encontram depois de serem mandados pra detenção. E aí quando eles começam a ter envolvimento com a música e quando eles decidem formar uma banda, o nome vem por conta dessa limonada que eles bebiam toda vez aí que eles iam pra aquela sala. Então, né, além dessa limonada ser importante pra história, ela também faz parte do título do livro, né, Lemonade Mouth, de limonada. Então eu resolvi fazer ela, eu não queria que ela ficasse com tanto destaque, mas ao mesmo tempo eu tinha que mostrar que ela tava ali e mostrar que ela era uma garrafa de vidro. E pra compor essa capa eu coloquei esse fone de ouvido pra indicar essa coisa aí mais jovial e essa coisa aí de música. Eu não sei vocês, mas se tem um fone de ouvido na capa, e eu entendo pelo menos que vai ser uma história jovem. Aí ao fundo eu fiz uns padrões de limão, uns padrões aí com notas musicais, e eu coloquei uns detalhes em verde pra dar uma quebrada no amarelo e também pra puxar o tom de amarelo que eu escolhi no final pra um tom mais esverdeado. Isso é uma outra coisa legal de se perceber quando a gente tá fazendo desenho, quando a gente tá fazendo uma capa, que uma cor acaba puxando a outra, mesmo que toda a capa não esteja meio verde, ela vai parecer um pouco mais verde por conta desse verde que a gente colocou. Enfim, essa foi a capa final e eu gostei bastante do resultado também. No começo eu não tava gostando tanto e foi difícil aí também achar os tons dela. Eu acho que tanto a capa da série Eragon quanto essa capa foram capas muito difíceis de achar o tom, mas no fim eu acho que eu arrasei, né? Modéstia à parte, eu adorei todas as capas e aqui estão as duas capas, a comparação delas e... nessa, por favor, votem na minha, porque eu realmente não curto nem um pouco a outra capa. Então diz aqui embaixo qual foi a capa favorita de vocês e eu quero saber a opinião de vocês sobre as 3 capas. Diz aqui embaixo também qual das 3 capas que eu fiz que foi a sua favorita e se você leu algum desses livros. É muito comentário? É, mas nesse vídeo de refazendo capas a gente sempre coloca muito comentário porque é um vídeo muito difícil, muito complicado de fazer. E se você quer que eu faça mais vídeos desse, curta e compartilhe esse vídeo para pessoas que possam se interessar, pra gente trazer logo mais refazendo capas. Eu ainda preciso ler o último livro de Eragon para trazer o Refazendo Capas Verdes, mas a gente pode trazer outros vídeos de refazendo capas também, refazendo capas de outros temas, refazendo capas avulsas, como a gente já teve aqui no canal, refazendo capas de uma capa única. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem vídeo novo toda segunda-feira e vai ter mais vídeo refazendo capas sim. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo e até mais!